Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, esse vídeo é de número 161, Obsessões e Possessões, a Gênesis capítulo 14. Só que logo nós vamos descobrir, eu não vou tratar do assunto agora, logo nós vamos descobrir, pode ser que hoje não, mas no próximo dia nós vamos descobrir. Eu já sei, mas dentro do assunto, nós vamos tratar do assunto de que não existe possessões. Não existe possessão, né? Possessão é nada mais, nada menos do que sinônimo de subjugação. Mas isso nós vamos deixar para tratar no momento em que chegarmos nesse ponto. Por enquanto, nós estamos tratando do tema obsessões e possessões, mas nós não estamos falando nada de se subjugação está correto ou se não está correto. Nós não estamos tecendo comentário nenhum. Está certo subjugação? Está certo? Nós devemos considerar subjugação ou possessão? Quem tem conhecimento da doutrina dos espíritos sabe que o certo é subjugação e não possessão. E não quem de fato é espírita tanto reconhece que, é lógico que ele adquiriu esse conhecimento na doutrina dos espíritos no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 23 do livro dos médiuns. Mas quando chegar lá, nós vamos buscar o livro dos médiuns e nós vamos tentar explicar por que não subjugação, por que não possessões e sim subjugação. Porque tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença muito grande. Aí você pode me dizer assim, mas por que Kardec deixou na Gênese obsessões e possessões? Justamente para que despertassem em nós o interesse pela pesquisa, para que despertasse em nós o interesse pelo bom senso, pela prudência, para que pudéssemos raciocinar. Uma vez que, para ler e esmiuçar e para estudar o livro A Gênesis, é preciso primeiro ter lido, esmiuçado e estudado o livro dos médiuns. Então nós já tratamos desse tema no livro dos médiuns, na segunda parte do livro dos médiuns, facilitando para você. Segunda parte do livro dos médiuns, às vezes você quer ir se adiantando, pode, não tem problema. Porque na hora você vai conseguir entender melhor. Segunda parte do livro dos médiuns, capítulo 23. Lá Kardec trata da possessão e da subjugação. E lá ele opta pela subjugação, mas ele esclarece-nos o porquê subjugação e não possessão. Mas nós vamos, mesmo assim, hora que chegar aqui nesse ponto, nós vamos recorrer ao livro dos médiuns para poder complementar essa questão de número 46. Então, continuando aqui. Mas ainda não é tudo. Olha só para você ver, né?
Nem sempre, porém, basta essa ação mecânica, cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, né? Que, entretanto, falece a quem não tenha superioridade moral. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. Mas aí Kardec continua dizendo, agora é a sequência, mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios. Kardec deixa em aberto aqui, porque na verdade nós temos que separar o joio do trigo. Para levar, para assegurar a libertação do obsidiado, né, que é a vítima, indispensável. Aí a gente tem que entender o seguinte, para assegurar a libertação da vítima. Aí eu te pergunto nesse momento agora, ali entre aquele obsidiado que encontra-se no corpo físico, com o obsessor que encontra-se no plano espiritual, quem de fato é a vítima para você? Nós não sabemos. Você sabe por quê? Aí você pode me dizer assim, o obsidiado é a vítima. Que certeza você tem? Porque o obsessor que o obsidia. Aí eu te pergunto, você tem conhecimento de causa e de efeito? Porque você está pensando no fato atual. Mas não pensemos que o fato atual é o principal responsável por todas as desditas. Nós não temos conhecimento quando tudo começou na vida uns dos outros. Eu te faço aquela pergunta da seguinte forma. Está tudo inserido. Quando foi que você, em vidas passadas, quantos 1000 anos faz que você se atrelou a todos os teus vínculos familiares, hoje consanguíneos, hereditários, genealógico, que é a árvore genealógica, e também vínculo com todos os teus amigos. Em quais existência você se vinculou a eles? Plural. Por que plural? Porque pode ser que, por exemplo, você tem 100 amigos. Vamos pensar por aí. 10 amigos você contraiu em uma encarnação lá há 10 encarnações atrás. Na posterior você contraiu mais 10 amigos. E assim sucessivamente. Hoje você tem 100 amigos. Mas isso é relativo, né? Ou melhor, isso é complexo. Não podemos afirmar dessa forma. Nós não estamos afirmando, apenas fazendo uma comparação. Então, por exemplo, você pense em toda a tua família consanguínea. Pensou, né? Então, quando foi que você se atrelou a todos esses seres que encontram-se na tua corrente sanguínea?
Agora, quando eu aqui instigo você a pensar na corrente sanguínea, é na hereditariedade, é naquele familiar que possui a tua genética, porque esposa não faz parte da família genética, considerado pelos fisiologistas, né, aqui na Terra, mas isso é tudo ignorância. Mas a gente respeita. Esposo também não faz parte da família genética tua, mas existe um porquê que encontram-se juntos. Não estão juntos geneticamente, mas se tornam geneticamente. Por quê? Porque a partir do momento que o casal passam a ter os filhos já possuem a genética dos dois. Aí é onde se formam a árvore genealógica. Não é assim? Tá vendo só como que o zero à esquerda procura esmiuçar e explicar? Então, eu te faço essa pergunta: quando foi que você contraiu, angariou? Não tem como dizer. É essa esquizofrenia, esses transtornos neurológicos, né? E vida passada. Mas qual vida passada? A 20ª lá atrás? A 30ª lá atrás? Ou a encarnação anterior? Então não tem como. Então olha só. Mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, quem é vítima? Porque hoje você encontra-se na condição de vítima do obsessor que te obsidia. Mas é preciso dizer que esse processo ele teve motivo para que se tornassem obsessores e vítima e obsessores. Nesta existência, trouxemos fatores de outras existências que culminaram no que hoje nós enfrentamos. É isso que as pessoas precisam entender, né? Como hoje, nós já esclarecemos isso, hoje nós estamos angariando os obsessores do futuro ou trabalhando para que não venhamos a tê-los. Porque ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Respeite todo mundo, por mais que as pessoas não te respeitem. Faça a tua parte. Ande de acordo com os desígnios de Deus. Não ande na contramão das leis do Criador, que você não angariará obsessores. Espíritos das trevas não sugarão as tuas energias. Porque ao bater os olhos em você, eles verão uma proteção tão grande à tua volta que eles desistirão de te atacar. Eles não conseguirão ver em você chagas purulentas onde eles possam sugar as tuas energias para suprir as necessidades deles.
Então, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torne que o espírito perverso, que é o obsessor, seja levado a renunciar aos seus maus desígnios. Isso aqui também é para nós pensarmos. Indispensável se torne que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios. Não. Vamos raciocinar? Vamos raciocinar. Em comum acordo, obsidiado e obsessor, sendo evangelizados no bem, à luz da doutrina dos espíritos, através da paciência, da persistência e da boa vontade do grupo a qual a pessoa frequenta, da bondade dos benfeitores, da mudança de hábito, de comportamento e de atitude do obsidiado. É óbvio que esse comportamento todo leva o obsidiado um dia, depois de 20, 30, 40, 50 manifestações, a amolecer o seu coração. Mas ele amolece o coração dele depois que ele consegue ver de fato sinceridade nos sentimentos do obsidiado. E que depois que os mentores espirituais, através da ectoplasmia, que são os quadros que eles plasmam, chama ectoplasmia. Depois de vários quadros, da ectoplasmia, que os benfeitores plasmam, mostrando aquele obsessor tudo que ocorreu, por que ocorreu, outras existências passadas ali são mostradas ao obsessor, que não é levado ao conhecimento do obsidiado. É que o obsessor vai amolecendo o coração. Ele vai deixando aquele sentimento negativo de lado. E ele passa a perceber que ali, aquilo que ele tem como tua vítima não é tua vítima, não é um monstro. Às vezes aquela pessoa ali, que hoje na condição de vítima, o obsidiado, ele não teve outra condição a não ser naquela oportunidade de agir daquele jeito, uma vez que, se ele não tivesse agido daquele jeito, tudo podia, naquele momento, estar muito mais pior. Então, o obsessor, ele tem que perceber, ele tem que ver uma melhora no obsidiado. Ali, obsidiado e obsessor estão tão interligados um ao outro, igual um vampiro, quando gruda na jugular de uma pessoa para sugar as tuas energias. Tão interligado, igual uma criança no útero de sua mãe. Pois a criança sente tudo, ouve tudo, sabe de tudo que acontece dentro do útero de sua mãe, naquele período de gestação. Ela não se lembra depois,
quando deixo o corpo físico, por alguns motivos, eu, zero à esquerda, me lembro de uns 50% da gestação, né, do meu corpo orgânico no útero de minha mãe. Podem me chamar de doido, não tem problema. Mas eu quero morrer doido desse jeito. Então, olha só. Indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios. Não é o intermediador que vai convencê-lo. O intermediador muito contribui para essa renúncia. Muito contribui. Mas pelo fato do obsessor ligado ao obsidiado e vice-versa, depende da melhora do obsidiado também, daquela transformação, porque aquela transformação pode comover o obsessor e transformando-o. Eu conheço casos, e é da doutrina dos espíritos isso, que 1, 2, 3, 4, 5, 10 encarnações, dependendo do caso, não soluciona o caso de algumas obsessões. Por isso que eu dou risada quando, nesses trabalhos apócrifos, o obsessor lá se manifesta pela primeira vez, depois de 10, 15 minutos, se apresentando como o obsessor que quer matar aquela pessoa, e que o intermediador o convence a perdoar. Ah, então eu vou perdoar, é melhor para mim? Ah, tá, ele me perdoa, te perdoa. Para provar que ele me perdoa mesmo, pede para ele me dar um abraço. Ah, gente, pelo amor de Deus. É a mesma coisa de espíritos através de médiuns que pede para tomar água para matar a sede. Espíritos que pede para tomar pinga através incorporado num médium. Pelo amor de Deus, gente. Isso não é espírito. Isso é o próprio médium que é um cachaceiro, que está aproveitando aquela situação ali para encher a cara de manguaça. É um manguaceiro. E encontra-se nos trabalhos apócrifos, contrário aos desígnios de Deus. Então tem médios que pedem, tem espíritos que pedem para fumar, pede para tomar água porque está com sede, pede para tomar uma pinguinha porque está com vontade de beber uma pinga. E o pior é que tem gente na casa que se diz espírita, que fornece pinga, cigarro e cafezinho para o espírito. Eu fui numa casa que se dizia espírita, que tinha uma garrafa de café para o espírito, um maço de cigarro para os espíritos, uma garrafa de pinga para os espíritos. Eu não entendi aquilo lá. Me levantei e fui embora. Eu não preciso, eu não sou obrigado a ficar num lixo desse. Ô Luiz, é lixo, mas é um direito deles. Direito deles, mas não é direito meu. Aliás, direito deles, mas não é obrigação minha. Então, é preciso separar o joio do trigo. Espiritismo não é isso aí. Vai me desculpar. Espiritismo não é isso aí. Isso aí é palhaçada. Isso aí são todos das trevas, tanto espíritos das trevas, espíritos zombeteiros,
espíritos mistificadores, charlatões, quanto tanto os médios. Por quê? Que são médios? São médiums, porque todo mundo é médium. Que são portadores daquelas faculdades mediúnicas, são também portadores. Mas, gente, pelo amor de Deus, um espírito pedir para tomar pinga e alguém dê a pinga. Para fumar, dá o cigarro. Café, dá o café. Isso é típico de espírito das trevas. Isso é típico de espíritos primitivos. Porque eu te pergunto uma coisa. Quando foi que Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Emmanuel, Joana de Ângeles, olha os nomes que eu estou dizendo, pediu para tomar ou fazer uso desses itens através de Chico Xavier e Edivaldo Pereira Franco? Porque são espíritos superiores. Eles não precisam mais disso. Ah, Luiz, agora sim te peguei. Você disse que eles não precisam mais. Então, se eles tomam, é porque eles precisam. Não. Os médios têm que disciplinar o desejo e a vontade dos espíritos. Vamos para o próximo vídeo.